Olá meus caros, meu nome é Ciro Bailão, sou escritor e jogador de RPG e hoje eu vim falar sobre background ou backstory, dependendo de como você goste de chamar. Eu estava mestrando com o pessoal do Terceirão RPG e o pessoal lá gosta muito de background. Eu falei, pô, essa é uma aventura curta, não vai dar para usar, mas mesmo assim o pessoal fez para eles, não foi porque eu pedi. Ele fez bem completo e aí eu resolvi fazer esse vídeo porque era um vídeo que eu já queria fazer há algum tempo, mas isso me estimulou. Esse vídeo vai ser sobre sistema neutro, então, obviamente, como D&D é o sistema mais popularizado, eu acabo dando mais exemplos de D&D, mas ele serve para Call of Duty, Cyberpunk Red ou qualquer RPG que você, por acaso, jogue. Eu resolvi dividi-lo em 5 partes principais. A primeira, eu vou falar sobre o que é o background, para que ele serve, uma noção mais geral. O segundo, eu vou fornecer um modelo de background, fazendo algumas observações sobre a melhor maneira de utilizá-lo. O terceiro vão ser perguntas que é bom você responder sobre o seu personagem, de maneira que ele fique mais tridimensional, que ele fique mais aprofundado. O quarto vão ser práticas a se evitar, né? Algumas porque a gente assume que aquilo é a maneira mais correta ou coisa que você deve evitar fazer mesmo. E a quinta vai ser como você facilitar para o seu mestre a integrar o seu personagem na campanha. E como sempre, vou pedir você se inscrever no canal, né? Vou deixar o meu All My Links, que lá eu deixo todos os links dos meus livros para você comprar, para as minhas redes sociais. Inclusive, acabou de chegar na Amazon o Protetores do Tempo, né? Porque primeiro a gente faz financiamento coletivo, aí primeiro entrega para as pessoas de financiamento coletivo e depois ele fica à venda para o público em geral, né? É uma antologia da editora Cartola, eu tenho um conto, né? Então se você quiser dar uma prestigiada, é bem legal, certo? Primeiro, o que seria o background? Background ou backstory? Tem gente que vai fazer algumas distinções, mas para aqui, porque a gente está tratando, vamos tratar como sinônimo. Ele é basicamente a história que seu personagem tem antes de começar a aventura. Ele pode fornecer uma visão mais ampla do personagem e ajuda a dar uma profundidade à sua caracterização. Ele pode incluir eventos traumáticos, relacionamentos importantes, momentos decisivos, entre outros elementos que moldaram a personalidade e motivações do personagem. Eu não conheço nenhum sistema de RPG que não utilize background, né? Algumas pessoas podem negligenciar, mas normalmente eles utilizam. E para que serve o background? Olha, o jogador ele é muito bom para servir de base de como interpretar seu personagem. Então você vai colocar ali a história dele, mais ou menos como ele pensa, e aí, quando você for interpretar, você já tem uma base de como fazê-lo. E já para o mestre, quando você entrega o background para ele pode tentar utilizá-lo e colocar elementos dele na campanha para que aumente o interesse daquele jogador e, por decorrência lógica, aumente a imersão dele durante o jogo. O background é uma mecânica de jogo? Vai depender de sistema para sistema. Por exemplo, o Cyberpunk Red, ele tem um sistema bem legal de você incorporar o background na criação de personagem e te dar alguns detalhes. É muito bom. A quinta edição é um dos grandes avanços em relação às edições anteriores, é exatamente o background. Você escolhe lá e aí você ganha alguns traços, algumas proficiências. Assim, ele pode ser uma mecânica de jogo. Então, assim, esse que eu estou falando é uma mecânica que auxilia na criação. No exemplo que eu vou dar, que é da editora Aurora, eu estava procurando alguma coisa que ela era uma cavaleira mística, que tivesse alguma coisa a ver com religião, aí eu vi lá o background de inquisidor, eu falei, nossa, pô, que maneiro, vai encaixar aqui direitinho. Então assim, você não sabe o que fazer direito, você procura o background e ele vai te dar ideias, isso é muito bom. Esses sistemas auxiliam na criação do personagem. Mas, independente de ter mecânica ou não, você pode utilizar, não só pode, como deve utilizar o background do RPG, né? Que ele vai aprofundar o seu personagem. E os mestres deveriam, né, não só podem como deveriam, dar alguns benefícios, né, quando o background é bem trabalhado. Por exemplo, teve um amigo meu que o background dele ele trabalhava em construção civil. Então quando tinha alguma coisa em relação à construção, por mais que ele não tivesse uma perícia ou alguma coisa, ele já tinha um conhecimento maior sobre aquilo. É só um exemplo. Mas é sempre bom você
dar benefícios em relação ao background da pessoa. Essa pode parecer um pouco óbvia, mas quem faz o background, né, é o jogador. Tá? A responsabilidade é do jogador de fazer. Entretanto, ele deve trabalhar conjuntamente com o mestre nessa criação. O mestre normalmente gosta de participar, inclusive, e ele serve para integrar melhor o seu personagem ao mundo, né? Então, em tese, o mestre criaria o mundo e os jogadores criariam os personagens. É obrigado fazer o background? Olha, isso vai variar muito de mestre para mestre. Antigamente eu pedia não, né? Exigia, meio que exigia mesmo, sabe? No jogador, não, tem que fazer background, ficava cobrando. E o que acontecia? Alguns deles simplesmente não gostavam, né? Então, ou eles faziam mal feito, sabe? Ou faziam meio que assim, E RPG é um negócio que é pra ser divertido, né? Não é pra ser obrigação. Então, assim, ficar cobrando do jogador não é legal. Então, hoje eu falo assim, olha, eu gosto de usar o background, eu gosto de incorporar. Caso você não goste, eu não vou ficar te cobrando. Entretanto, se no futuro você vê que a campanha começa a rolar ao redor dos jogadores que entregaram o background, porque eles me deram subsídios de como utilizar o passado deles, vocês não fiquem chateados comigo. E quando isso acontece, normalmente vem um ou outro entregando o background atrasado. Eu falo, pô, mas agora é difícil, né, de construir tudo. Você tenta incorporar alguma coisinha, mas normalmente dá pra fazer pouca coisa. Mas é bom evitar obrigar, né? Porque é um jogo para se divertir, não é para ser obrigação. E o mestre vai utilizar o background? Olha, converse com o seu mestre, né? Como sempre, conversar primeiro. É bom você ver se ele pretende utilizar, porque é muito comum os jogadores ficarem reclamando, pô, o mestre não utilizou o background, mas ele falou que ia. Aí a pessoa fica chateada, mas ele não falou em momento nenhum que ele ia. Não assuma que as coisas vão acontecer do jeito que você acha que vai acontecer. É sempre bom rolar um diálogo. Não só isso, veja com ele o quanto do background ele quer utilizar. Às vezes, o mestre quer um background, mas quer um parágrafo, tá mais suficiente. Às vezes, gosta de uma folha, 2 folhas. E seus mestres tentam prestar atenção nos seus jogadores. Se todos eles gostam de utilizar background, é bom você utilizar, né? Assim, tenta dar uma prestigiada na vontade dos jogadores também. Né? Pô, fiz o meu background e o mestre não está usando. Olha, primeiro seja paciente, né? Então, vejam só. E eu mostrou para vocês todas as casinhas, não foi? Porque assim, às vezes demora, às vezes você não consegue utilizar, demora para você chegar no momento ali adequado, tem vários jogadores, seja paciente. Segundo, nem sempre dá para usar. Às vezes, mais que você faça direitinho, o aventura vai para outro lado completamente diferente, nunca surgiu oportunidade. Né? Então assim, às vezes acontece mesmo. E caso se o seu mestre falar que ele não vai utilizar o background, você pode fazer? Obviamente que pode. Né? Você pode fazer o background. Só que aí é para você, né? Não é para ele. É pra, tipo, o pessoal fez lá na aventura. É para eles, para deixar o personagem um pouco mais profundo, mas é para você. O mestre pode mudar o meu background? Pode. É sempre bom ser conversado. Mas isso é para ver se encaixa ali no mundo. Imagina que você está mestrando um mundo que não tem nenhum deus, não tem nenhuma religião, e aí você fala que seu personagem é religioso. Não cabe naquele determinado mundo. Ele tem que verificar se encaixa na campanha. E às vezes você coloca um NPC, né? E ele vai lá e fala, não, este NPC aqui, você trabalhava com guarda, aí ele vai, não, esse guarda aí é o guarda fulano de tal, que é um guarda que já tem naquela cidade, por exemplo. Mas, querendo ou não, a palavra final do mestre, né? Se ele falar que não cabe esse background aqui, é porque infelizmente não cabe, né? Por isso é sempre bom conversar. E é sempre bom, mestre, falar um pouco sobre a campanha com os jogadores. A não ser que seja proposital, né? Que vai ser um negócio que acorda todo mundo sem se lembrar de nada. Aí, vida que segue. É sempre bom, né? Ele falar sobre o que vai ser e tal, para eles tentarem também fazer o mais adequado. O segundo tópico vai ser falar sobre o modelo de background. Né? E o primeiro tópico pode parecer desculpa de quem tem pau pequeno, mas o tamanho não é documento. Eu já vi backgrounds de 3 linhas que são muito mais interessantes do que background de 2 páginas. O cara escreve e não me fala nada de útil.
Inclusive, se eu fosse dar uma dica geral, é melhor você tentar fazer eles menores do que eles maiores, né? Dá o suficiente de informação para o seu mestre, mas não muito grande para ser ignorado. Se der um texto muito grande, cara, o mestre não vai ler. Essa que é a verdade. Eu, particularmente, acho que uma página é o limite, assim, mais do que isso, exagero. Depois eu vou trabalhar melhor. Mas existem 4 perguntas que você tem que responder no seu background, porque se você não responde, seu background é inútil. Essa que é a verdade. Elas são: de onde você é, né? Da onde você veio. 2, da sua família. Família não necessariamente precisa ser parente, né? Pode ser tipo do Batman, o Alfred. Ou então alguém que considere família. Como você chegou aqui, né? Como é que você se transformou num aventureiro, num investigador, seja lá no que for. Como que você chegou ali. E 4, qual o objetivo do seu personagem? Por tempo curto e tempo longo. Entendeu? Esses 4 são perguntas básicas, que se o seu personagem não responde isso aqui, seu BG não serve de nada para o mestre. Entendeu? Porque é o que ele vai tentar. Como é que eu vou saber uma cidade que você vê e fala assim, você vai para a cidade? Você não sabe. Como é que você vai trazer um NPC do passado do cara que não fala da família dele, não posso trazer nada? O que eu vou fazer de objetivo para ele, se ele não me fala qual é o objetivo dele? Por que ele está ali? Entendeu? Essas 4 são básicas. Então imagina o seguinte: você é um caçador do extremo norte, mora com a sua mãe, porque seu pai morreu numa caçada com um dente de sabre, né? E aí agora alguns aventureiros passaram pela sua cidade falando que estão indo lá para o extremo norte e você quer ir com eles porque você espera encontrar esse dente de sabre que matou seu pai e recuperar a honra dele. Bom, te dei um background hiper pequeno que já te deu todas as informações que o mestre precisa. E ao mesmo tempo existem backgrounds de trocentas linhas que não dão essas informações. Simples, direto e responde tudo que o mestre quer saber. Obviamente, né, que essas 4 perguntas são poucas, dá para melhorar muito esse background, mas ele é um bem básico. Eu vou colocar nos comentários o background de um dos meus personagens, que foi a Aurora Solis, que eu fiz para a campanha do Cairo, que ele é o que eu utilizo de base. Eu peguei, na verdade, quando um mestre de Cyberpunk, para mim, pegou, me deu, e aí eu passei a utilizar ele em todas as minhas campanhas, independente de qual sistema é, porque ele é extremamente customizável. A ideia dele é bem simples, né? Você tá nome, altura, ele vai ter diversas características, lema, de onde ela é, pai, diversas coisas que são tipo tópicos, tipo os bullet points. Aí você vai preenchendo os bullet points. Eu não acho que precise de lema, porque lema não é um negócio interessante. Aí você tinha o lema, eu acho que você não falou sobre cor favorita, então você vai e coloca assim, cor favorita, dá uma customizada no bullet point. E aí ao final, você, na hora de escrever o seu background, você vai costurar tudo que você escreveu ali. E aí ele fica extremamente completo, e quando você entregar para o mestre vai dar aquela lida, mas já vai ter os bullet points em cima que vai facilitar a vida dele. Olha, agora eu vou falar de perguntas, inclusive vou falar das 4 que eu já citei, vou falar um pouco melhor, mas vou falar de perguntas que você pode fazer para enriquecer o seu background, colocar até no bullet point ali do modelo que eu forneci. Mas o problema dessas perguntas é que tem infinitas perguntas, a gente pode passar o dia inteiro falando, né? Então eu vou falar das que eu acho mais interessantes. Se você achar mais alguma, você coloca lá. O que eu já tinha falado anteriormente, que é uma das fundamentais, é onde você nasceu. E onde você nasceu não é tipo, nascer na cidade, porque você pode nascer no Rio, mas você pode nascer ou no Leblon ou em Bangu. E em Bangu, né, você pode ser uma pessoa, o filho do dono do mercado do bairro, como você pode ser um maluco que nasceu ferrado. Então assim, vai variar muito, entendeu? Aonde você nasceu, como que foi ali sua realidade social. Então isso daí vai definir muito o seu personagem. Família, né? Como eu falei antes, não precisa ser necessariamente pai e mãe, pode ser o Batman ou o Alfred, né? Pode ser alguém mais próximo, madrinha. Somos família. Mesmo sangue. Não é a mesma coisa. Um sábio uma vez me disse que a família não acaba em sangue, mas também não começa com ele. Mas quantos parentes você tem, né? Quão próximos eles são? Qual a idade deles? É importante saber, né? Se o irmão é mais novo, é uma relação, se o irmão é mais velho, é outra. Como você chegou aqui? Que é um dos pontos fundamentais. Ocorreu alguma tragédia? Você acabou aqui por acaso? O que aconteceu para você chegar neste ponto onde a aventura se inicia? Isso é extremamente importante, para não ficar meio barata tonta.
Objetivo, né? Os objetivos podem ser curtos e longos. Longos normalmente é o final da campanha, né? Mas pode ter alguma coisa assim, eu quero derrotar o demônio, o master, beleza, mas aí o objetivo curto é o que não precisa arrumar determinada faca que vai ser utilizada para enfrentá-lo, por exemplo. Outro ponto que eu não botei lá como fundamental, mas é quase fundamental, são as pessoas que se relacionam, seus amigos. Né? Não se limita a botar só os NPCs, assim, NPC tal, que não é legal. Você tem um melhor amigo, né? Você tem um... Isso aí, cara. Hora de morfar! Crente, corno, emo, alcoólatra, nóia, desempregado. Nós somos os seus amigos. Você não tem amigos? Por que você não tem amigos? Você é muito chato? Você tem algum tipo de professor, mestre, sensei, alguma coisa, alguém que te ensinou tudo que você sabe, que você tem uma relação mais próxima? Você tem um inimigo, né? Talvez não seja um inimigo, seja um rival, seja alguém que aprende junto com você como professor. Né? Dê detalhes sobre essas pessoas, que são pessoas que o seu mestre pode trazer de volta na campanha. O que te motiva e por quê? É dinheiro? É fama? É poder? Por que você está indo nessas doideiras de se meter em túmulo e ir pro meio do nada? Aparência física, né? Eles têm cabelo grande, olho claro, né? Você deve determinar o que lembra você. E tenta levar em consideração também, nesse ponto, os atributos, né? As pessoas costumam simplesmente ignorar o atributo. Embora você possa, né? Eu consigo imaginar uma Bárbara nível 16, que é a menininha bem fraquinha, só que ela é do Wild Magic e de alguma maneira sobrenatural ela tem uma força sinistra. Né? Mas assim, até isso você trata no background. Qual a sua profissão? E não confundir com classe, né? Pode até ter alguma coisa a ver, né? Por exemplo, você é um bardo, beleza. Mas você pode ser um psicólogo, né? Você pode ser um advobardo, né? Um advogado que é bardo. Né? Pensando na letra dessa música, pensando nesse caso e a mensagem final que o Rapa passa naquela música. O que você fazia? Você ficava esfregando o chão, ficava cortando lenha? Qual era a sua profissão? Já liga no próximo ponto, que é qual a sua educação? Né? Você nunca teve educação formal, você já estudou muito, você pode não ter educação formal, mas você aprendeu como sobreviver no meio da mata, aprendeu nas ruas, como é que foi como é que você aprendeu a vida? Caso o seu mundo tenha algum tipo de religião, né? Você é religioso? Por que não? Por que é? Né? Religião é sempre um aspecto muito importante para você discutir em mundos que tenham religião. Você odeia alguma coisa, tem ódio de alguma coisa? E por quê? Você, eu tenho ódio do povo do norte, eu tenho ódio de lobos, enfim, qualquer coisa. E você admira alguém? Você, nossa, admiro muito determinada pessoa, nunca nem se contou. Então... É você, Satanás? Você fica sempre falando, nossa, essa pessoa é maravilhosa. Outra coisa que levar em consideração. Você tem algum hobby? Eu gosto de colecionar pedras nos lugares onde eu vou. Pode ser um negócio babaca assim, mas pode ser alguma coisa mais interessante. Tem um medo, né? Assim, tem um medo de cachorro. Sempre aparece um cachorro, eu saio correndo. Coisa legal de trabalhar no background também. No momento que começa, você vivia com alguém? Entendeu? Como que você vivia? Né? Assim, o que você estava fazendo ali? Entendeu? Como é que era o seu dia a dia? Você trabalhava, tinha casa, alugava? Como é que era? Às vezes é bom você tentar se definir em um adjetivo, entendeu? Que vai ser assim, aquela espinha dorsal do seu personagem. Ele é agradável, ele é justiceiro, com um adjetivo só. E aí, qual que seria esse adjetivo? É sempre bom, ajuda bastante na hora de interpretar. Você tem algum tipo de bordão, tipo, sei lá, macaco me mordam, santa tartaruga, alguma coisa que você repete sempre? Falhas é um dos negócios mais legais. Todos os bons personagens que eu me lembro, eles tinham excelentes falhas. E não é falha no sentido de eu tenho essa falha, então vou ganhar um benefício, não. Falha no sentido de defeito mesmo. Você tem item favorito? Talvez é um bar da flauta que alguém te deu, ou alguma coisa nesse sentido, alguma coisa que você gosta muito. Talvez não seja um item, talvez seja um local, determinada árvore, você gosta muito dela e é daquele bosque onde ele fica. Ele tem um significado especial para o seu personagem.
ele tem algum tipo de segredo sombrio, né? No sentido de, meu Deus, o que será que ele tem? Cult, o RPG Cult utiliza muito essa mecânica, é um negócio bem legal. E, por último, mas um dos mais importantes, como você conhece os outros personagens? Foi por acaso, amigos de infância, e qual a sua relação com eles? O quarto seriam práticas a se evitar. Não necessariamente para evitar, mas assim, que as pessoas assumem que é de uma determinada maneira não necessariamente é. Então, assim, eu acho que o primeiro é evite fazer um background, né, que não tenha muita noção de acordo com o nível que você está, né? É muito comum você receber background de nível 1, que o cara já viajou no tempo, que o cara é um bicho papão, nesse início. Então, assim, nível 1, né? Você é nível 1, tem que ser alguma coisa adequada. Tente fazer ele pensando na força do seu personagem. A segunda, sempre que você fala de algum NPC importante ou de um local importante, dê nome para ele, né? Coisas importantes, elas têm nome. Say my name. Você fala só que tem um irmão, tem uma irmã, tem um mestre, entendeu? Não vai. O mestre vai passar direto por ali. Entendeu? Então, assim, tente nomear tudo que você gostaria que seu mestre trouxesse para a campanha. O terceiro é que a classe não necessariamente significa o que a pessoa é. O que eu quero dizer com isso? Normalmente você imagina um bárbaro, na fúria, batendo, normal. Mas o que impede, né? Não sei que seu mestre não gosta, mas eu acho difícil não gostar. Imagina que sua família é a família de espadachins samurais e você, na verdade, era uma pessoa que não tinha disciplina, era muito raivoso, e aí você foi expulso, e aí você prometeu voltar, né? Ficar mais forte, voltar para derrotar o seu pai e mostrar a sua verdadeira força. E na verdade você não é um fighter com samurai, você é um bárbaro. Entendeu? Então nada impede, entendeu, de que, assim, porque você é aquela classe, tem que ser exatamente aquilo. Outro que eu fiz, um monge Drunken Master, que na verdade ele é capoeirista, usa cachaça, né? E assim, eu utilizava as mecânicas de monge, mas a interpretação é completamente diferente. Então, assim, uma cor, não é porque é daquela classe que ele tem que ser daquela maneira. Entende o que eu quero dizer? E o quarto é um pouco no sentido contrário. Caso você queira, né, é bom você pensar também na sua classe antes de você fazer o BG. Também não tem nada de errado você fazer, né, um clérigo, e aí você falar que ele era uma pessoa que cuidava de orfanato, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Alguma coisa que se encaixa com o seu background, também é muito legal. Isso não significa que você tem que sempre fazer um anão, clérigo de Moradin, que vivia dentro das minas. Legal, mas não precisa ser sempre assim. O que já nos leva ao quinto ponto. E clichê? É clichê por um motivo. Normalmente as pessoas diferenciam clichê de tropos, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas a questão é, se você quer fazer um anão clérigo de Moradin, faz, sim, é clichê, mas ele é reconhecível. Se quer fazer um elfo arqueiro, também nada impede, entendeu? Eles funcionam também. O sexto é o seguinte, eu até falei lá do segredo sombrio, mas um segredo que é só você, no caso o mestre, mas ninguém da mesa sabe, raramente funciona. Eu, na verdade, nunca vi funcionando, né? Normalmente fica esquecido ali o maior segredo, e aí no final da campanha o cara fala, nossa, meu personagem tinha um segredo que na verdade era um espião. Interessante, tal. Agora, se todo mundo souber, que eram os jogadores, mas não os personagens, né, e costuma funcionar melhor. Né? Então, se você quiser trabalhar com segredo, né, acho que essa é a melhor maneira. Gente, até meio repetitivo, mas tudo que eu falei aqui não vale para você utilizar como isso é como o personagem faria. Você fala o background, né, que o maluco é matador, não sei o que, e aí fica matando os amigos. Não é para isso ser background, tá? Não é para você justificar as suas sacanagens que você faz com os outros integrantes da mesa. Não serve para isso.
Tenha bem claro que o melhor está por vir. O que eu quero dizer com isso? O seu background é o seu passado, é o começo. As suas grandes aventuras têm que ser dali para frente, entendeu? Não é o que estava lá. É só para servir como base do seu personagem. E quinto, você pode tomar algumas providências para facilitar a vida do seu mestre na hora de incorporar o seu background. Por exemplo, se você for fazer o background, faz um background próximo da onde vai rolar a campanha, né? Você não vai fazer que seu background é de Cormícia e esse negócio vai passar no Vale dos Ventos Gélidos, né? Não faz o menor sentido. Como é que o mestre vai ter que tirar o maluco lá da caixa prego para levar para outro lugar? O segundo, você eu falei para botar em bullet points, mas você põe até lá embaixo, entendeu? Você sublinha o que você quer, que quer destacar que o mestre veja, não sublinha tudo, né? Coloque negrito, destaque ali o que você quer que o mestre preste até mais atenção. Terceiro, o jogador ele pode trazer coisas do background, por exemplo, procurar, tem uma irmã que está procurando, e por toda taverna que você vai, você, minha irmã, isso vai ficar na cabeça do mestre, e aí ele vai tentar trazer elementos de que você está repetindo o tempo inteiro. Então isso é uma facilidade. Você pode deixar espaço para o mestre colocar as coisas. Por exemplo, você não sabe qual cidade que você é, aí você coloca a cidade, né, para o mestre preencher. Por exemplo, né, quanto mais espaço você deixar para que o mestre coloque coisas, melhor. Por exemplo, alguém perdido, misteriosamente aconteceu tal coisa. Esse tipo de coisa facilita com que o mestre incorpore ali. E por último, mas extremamente importante, extremamente legal, é fazer background em conjunto com os outros jogadores. Não existe nada mais legal, tá? Se você conseguir fazer de todo mundo, então é perfeito. Mas eu estava jogando a aventura do Porto, aí eu e o outro, a gente é irmão gêmeo, sabe? E um é paladino de ser um, o outro é clérigo de ser um, então assim, aumenta a força dos personagens, aí o background sobressai, né? Em relação aos demais que eles se somam, né? Então ele fica muito forte. Se puder fazer com todo mundo, melhor ainda. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou deixar aqui o meu Alma Links, né? Tá, todos os livros, todas as minhas redes sociais. Esquece lá de dar uma olhada no Protetor do Tempo, que entrou à venda agora na Amazon, certo? E tenta dar aquela moral. Já é? Valeu!